Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente está na aula 3, né, da nossa transformação financeira, Semana da Transformação. E hoje a gente vai falar um pouquinho de gastos, né? O que a gente pode fazer para poder diminuir os gastos, ou como que seria uma forma para a gente começar a criar a nossa independência financeira. Então, vamos começar aqui. Como que a gente poderia gastar menos? E aí eu vou sugerir algumas dicas que vocês já podem começar a fazer a partir de hoje. Então, o que seria? Bom, existe uma teoria de que a gente, quando paga em espécie, ou seja, em dinheiro, né, moeda mesmo, a gente acaba sentindo uma dor. E essa dor, ela pode ajudar a gente, né, a gastar menos. Como que a gente poderia fazer então? Sabe aqueles gastos com lazer, essas saidinhas de finais de semana, essas despesas que acabam a gente não fazendo conta delas? Então, o ideal seria que a gente pagasse todas elas por espécie, ou seja, em dinheiro, para a gente sentir realmente essa dor na hora do pagamento. Então, vamos pagar em espécie, né? Outra coisa, é importante a gente filtrar aquilo que a gente está consumindo, e principalmente com relação à informação. E um dos meios, né, que a gente mais consome coisa desnecessária é por meio da televisão e das redes sociais, né, onde todo mundo coloca todas as informações que quer, em tempo real, mas isso acaba nos prejudicando e incentivando ao consumo. Então, uma forma que a gente tem de tentar blindar um pouco sobre isso é assistindo menos televisão e também consumindo menos conteúdos de redes sociais, né? Ou seja, conteúdos que não estão agregando, eles simplesmente estão fazendo a gente consumir cada vez mais. Então, assistir menos TV e redes sociais. Outra coisa, desativar com um clique. Quando vocês vão fazer compra pela internet, geralmente fica salvo ou o número do seu cartão, alguma coisa do tipo, né, na sua conta, onde eles colocam lá a opção para você, compre com um clique, né, ou seja, já vai ter todos os seus dados ali. É outra coisa que a gente precisa desativar para poder começar a gastar um pouquinho menos, porque essa facilidade em comprar, que é hoje o que as redes tentam fazer com a gente, né, é muito fácil você comprar, mas para você cancelar um plano de celular, horas que você perde tentando falar com o atendente, e tudo mais, né, com relação a consumo. Então a gente precisa dar uma olhadinha para ver realmente se a gente precisa fazer essa compra, porque a gente pode estar sendo empurrado, vamos dizer assim, lá na psicologia econômica fala que o termo é nudges. O que seriam esses nudges? É criar uma forma de dar um empurrãozinho para que a gente faça algo que, vamos supor, que a empresa gostaria, que seria a compra, né? Então, ela vai direcionando a gente, sem a gente perceber, para a gente ir lá e fazer a compra. Então, observe se você também está incluído lá na questão da compra com clique. Amazon e por aí vai. Tem todas esses meios aqui. Mentalizar o benefício. O que seria isso? Então, primeira coisa, para a gente conseguir gastar menos, a gente precisa colocar na cabeça que a gente tá dizendo não, né, para algo, mas teoricamente a gente tá dando um sim para nós. Então, qual é a sua necessidade? Quais os seus objetivos? Quais as suas metas? Então, quando você está fugindo disso, se você tentar mentalizar, olha, não, então eu tenho a meta de economizar X por mês, esse mês eu prometi que eu ia fazer tal coisa. Ficar mentalizando esses benefícios de dizer não a uma compra também ajuda a gastar bastante de forma reduzida, né? Então, outra coisa aqui que a gente precisa analisar. Então, como que a gente vai acontecer com relação à mudança? Então, a mudança ela ocorre por meio de 4 opções. A primeira é por meio da dor, pelo medo, pela vergonha ou pela consciência. Só que dessas relações aqui, a única que não me traz dor é por meio da consciência, né? Ou seja, praticando a inteligência emocional. Então, se eu tiver uma dor, eu posso mudar.
Mas se eu tiver medo também eu posso mudar. E a vergonha mais ainda, né? Só que, vejam só, todas elas são de formas negativas. Então, eu vou precisar passar por uma situação, eu vou precisar ficar ansioso, eu vou precisar ter medo para que eu mude, né? E isso pode ser uma transformação um pouco superficial. Então, se eu tomar consciência, e aí é importante a gente falar de educação financeira, é que é o único meio que a gente tem, né, de praticar, além da inteligência emocional, da gente não sentir dor, né? Então, a gente começa aí essa fase de planejamento mesmo. Então, vamos passar para a próxima etapa, que seria... Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Falamos das mudanças. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio dos pilares. Vou anotar aqui para vocês. Eu anotei algumas... Equilíbrio dos pilares. E quais seriam esses pilares? Vamos lá. Então, número 1. Primeira coisa que eu preciso: reduzir os gastos, que é o que a gente está falando hoje, né? Segundo, aumentar os ganhos. E terceiro, investir melhor. Então, pessoal, dessas opções aqui, como é que tá a minha vida? Como é que tá os pilares da minha transformação financeira? Hoje a gente está falando um pouquinho de redução de gastos. E redução de gastos, a gente precisa colocar um teto. O que seria esse teto? Exatamente o limite que eu posso gastar de cada despesa. Então, por exemplo, se eu não tenho uma organização de eu posso gastar R$100 por mês com lazer, se eu não tenho isso, né, de forma consciente, lembra que a gente falou da mudança? Se eu não começo a mentalizar o que eu posso, eu vou acabar ultrapassando todos os meses. É por isso que acontece, a gente falou na aula passada, que a gente fica com aquelas crenças: quando eu melhorar de salário, quando eu tiver sobrando dinheiro. Isso nunca acontece. Por quê? Porque a gente não colocou um teto. Então, a primeira coisa, a gente precisa colocar, principalmente para esses gastos, aí eu vou usar o meu exemplo aqui de lazer, saídas, é o que eu mais tenho dificuldade em contabilizar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não contabiliza pequenos gastos. Então, se a gente pega uma nota de R$100 e troca ela, né, faz essa experiência, troca ela por várias de 10 e 5, enfim, e aí começa a utilizar esses pagamentos aí no decorrer da semana. O que vai acontecer? Geralmente, chega lá no final do mês, eu não sei, não faço ideia com o que eu gastei com esses valores menores. Por quê? Porque essa contabilidade mental para gastos pequenos, ela não existe. Eu consigo saber quanto eu pago de aluguel, consigo saber quanto eu pago de água, porque são valores cheios, são valores mensais que geralmente não muda muito. Mas se eu pego, por exemplo, e falo quanto eu gastei do início do mês até hoje com cafezinho, saí, comprei um lanche hoje, passei no mercado, comprei uma bala, coisa do tipo, eu não consigo fazer essa contabilidade. O nosso cérebro, ele não consegue processar essas informações. Então, é por isso que eu preciso ter um teto de gastos, né? Outra coisa que é importante, a gente aumentar os ganhos. E aí a gente tem um quadrante, que amanhã eu vou estar passando sobre ele. Mas o que esse quadrante diz? A gente só tem 4 formas de ganhar dinheiro, mas eu vou deixar para prolongar isso amanhã. Então, olha só, vamos pensar que eu tenho o meu salário fixo e ele não está sendo compatível. Eu tenho esse primeiro momento aqui, ó. Eu preciso reduzir meus gastos e aumentar os meus ganhos. Se ele não está sendo suficiente, eu vou ter que focar muito aqui. Por isso que às vezes não dá para falar para uma família que tem 4, 5, 6 pessoas, componentes na casa, vivendo com um salário mínimo, e eu falar que eles têm que viver com 50%
dos gastos. É inviável, não tem como, né? O custo de vida de 6 pessoas é muito diferente de uma pessoa. Então, não vale essa regra para esse tipo de situação. Por isso que aumentar os meus ganhos seria mais útil do que eu diminuir meus gastos, porque chega uma hora que eu não consigo diminuir mais, né? E outra coisa, né, e não menos importante, é investir melhor. Então, eu preciso começar a estudar investimentos, sim, sair da poupança, porque, como eu já mencionei, talvez em outros vídeos, hoje a poupança só paga 70% da Selic. O que é Selic? Selic é a taxa que basicamente acompanha essa inflação. Então, eu estou perdendo 30% aqui de cara, só por deixar o dinheiro na poupança. Então, é muito importante a gente se ligar nisso. Por quê? Porque hoje a nossa taxa de juros está baixa, né? Quando está abaixo de 8,5%, 7,5%, se eu não me engano, aí a taxa Selic já faz um rombo aí na nossa vida com relação à poupança. Então, até aí, espero que todos tenham conseguido acompanhar. Vamos lá para o próximo tópico. Vou pegar minha anotação aqui para não esquecer nada. Então, vamos lá. Vamos para o nosso orçamento detalhado. Ok? Pegou o canetão aqui. Vou colocar algumas letras aqui e eu quero que vocês façam essa atividade em casa. Então, primeira coisa, vou pôr aqui S, C, R, L, D, P, S. Tá. Então, esse orçamento detalhado aqui, o que a gente vai analisar? Eu quero que vocês peguem, já que a gente falou de orçamento, peguem todos os seus gastos. E aí, todos os seus gastos, você vai classificar ele conforme a importância que aquilo tem para você. Então, primeiramente, a gente começa aqui com sobrevivência. Você vai colocar um S para todos os itens da sua lista que é sobrevivência, ou seja, não dá para cortar, você precisa disso, né? Outra coisa, carreira, ou seja, tudo que tem a ver com a sua educação ou formas que você tem de aumentar os seus ganhos, né? Então, mas eu, por exemplo, se eu não tenho outra forma, eu preciso gastar com combustível para ir para o meu trabalho, ele entra aqui também. Então, coloco um C na opção carreira. Outra questão que a gente precisa levar em consideração é sobre relacionamentos. E aí a gente vai colocar um R. O que significa? Se eu preciso, por exemplo, de um valor para poder ter um lazer, sair com os meus amigos, presentear um namorado, coisa do tipo, eu vou colocar um R também aqui na frente da minha lista do item que eu estou analisando. Outro importante, aí entra lazer e aí de forma geral comigo mesmo, pode ser que eu tenha alguma manutenção aí de bicicleta, de coisas do tipo que é relacionada ao meu lazer, Spotify, Netflix, tudo isso entra aqui, você coloca um L. E vamos lá para essa que ninguém gosta, desperdício. Então, desperdício, você já marca um Dzinho aí que vai relacionar aquilo que é realmente importante para você ou não. O P, e esse aqui é muito... Posso cortar. Esse aqui, ou reduzir. Pode colocar esse P aqui na frente de todos os itens, porque se você não puder cortar, pelo menos reduzir você consegue. E esse aqui, o S, mas com o cifrão, que é os meus sonhos. Então, os meus objetivos aí de vida. Entra aposentadoria, entra viagem, entra todos esses gastos aí que tem relacionado aos meus objetivos de vida. Certo? Então, esse é um orçamento
detalhado que a gente pode classificar para poder, inclusive, facilitar no momento de corte, agora no momento de pandemia, que a gente pode tentar reduzir, né, alguns gastos aqui para poder sobrar um pouquinho mais, né? E agora, por último, vamos então para equilibrar. Eu espero que todo mundo tenha anotado. Qualquer coisa eu vou deixar nos comentários aqui. Vamos lá então para o último tópico de hoje. Vamos lá. Coloquei aqui, vou colocar as... Lembra que a gente falou dos pilares para equilibrar? Então, como administrar isso tudo, né? Como que a gente vai fazer? E aí eu coloquei alguns itens aqui que são importantes na hora de classificar. Educação, longo prazo, gastos essenciais, doação, deixa eu ver aqui se eu coloquei todos, e a minha independência. Então vamos lá. Aqui, pessoal, o que é uma sugestão que a gente pode fazer? Então eu vou diversificar agora o meu orçamento. Como é que eu vou administrar ele? Eu vou colocar 10% em gastos com educação, lembra que a gente falou? E eu posso usar aquela classificação anterior para juntar os meus gastos e entender quais que vai formar o longo prazo, quais que são os meus gastos essenciais, tudo isso que a gente falou. Então, gastos essenciais, a gente recomenda que seja no máximo 50% das minhas entradas, né, dos meus ganhos. 10% também pode colocar aqui para longo prazo. Os objetivos a longo prazo, é importante a gente fazer os investimentos e deixar 10% para essa contribuição. Outra coisa que muita gente gosta é com relação à doação. Então, vou colocar 10% aqui também que eu posso diversificar. Isso aqui não é uma regra para todos, tá? Você pode dar uma equilibrada para mais ou para menos. Aqui eu só não deixe de passar em 60%, tá? E aí, se estiver passando, aumentar os ganhos e cortar os gastos. Então, 10% de doação, 10% lazer. E não menos importante, 10% em independência financeira, que é o meu longo prazo também, mas de uma forma para multiplicar os meus ganhos aí futuro. Então a gente deu aqui, ó, 50, 60, 70, 80, 90, 100%, isso aqui tá formando do meu orçamento, tá? Então é uma forma que a gente tem de começar a diversificar quanto que eu posso. Isso aqui, gente, nada mais, nada menos que o meu teto. Lembra que eu falei lá no início? Que é o meu limite de gastos, então é quanto eu deveria separar para cada opção, tá? Então, por hoje, eu espero ter ajudado vocês a administrar um pouquinho melhor, né, suas finanças. Amanhã tem bastante conteúdo, amanhã a gente vai trabalhar metas, objetivos, vamos colocar metas para poder realizar realmente cada sonho, cada investimento, cada objetivo de cada um, tá? Então, até amanhã.